Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Primeira aula, né, usando aí a farda de vocês. E aí, na aula de hoje, né, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos ver sobre o verbo certo, tanto na forma afirmativa como negativa. E aí eu preparei um slide para que vocês compreendam melhor e para que também fique melhor para vocês anotarem, tá certo? Esse verbo vai cair na prova também, tá certo? É um verbo muito simples, é um verbo apenas para auxiliar algumas frases do passado, tá certo? Né? Como nós vimos aí, né, ultimamente, nas últimas aulas, nós estamos estudando sobre alguns tempos verbais do passado, né? Isso em inglês. Vamos ver aí sobre o verbo used. E aí, o que é que significa? Então, nós usamos para fatos ocorridos no passado com equivalência de costumava, tá certo? Por exemplo, eu quero dizer, né, que antigamente eu costumava fazer algo, mas que hoje eu não faço mais. E aí, used é um termo em inglês formado pelo verbo use, certo? Porém, ao contrário do que a tradução ao pé da letra induz, essa expressão não tem a ver com o verbo usar. Ela refere-se a ações de costumes que ocorreram no passado e que não acontecem mais. E aí, quando é que nós usamos? Então, nós usamos para descrever atividades ocorridas no passado que não acontecem mais ou uma atividade que era verdade, mas que hoje não é mais. Por exemplo, I always used to go for a run before breakfast. Anaí sempre costumava correr antes do café da manhã. Ou seja, né, Anaí ela sempre se levantava cedo, aí né, ela costumava acordar cedo e correr antes de tomar café. Porém, nos dias de hoje, ela com certeza não corre mais. E aí, nós temos aqui uma frase na forma negativa, tá certo? Nós também vamos ver mais à frente. You did not used to be so stressed. Você não costumava ser tão estressado. E aí, como usamos? Né? Em frases afirmativas, a estrutura se dá pelo sujeito, mais o verbo, tá certo? Mais um verbo principal, mais um complemento. Por exemplo, Fernanda, que é o sujeito, aqui está o verbo, aqui está o verbo principal, né? E nós não temos complemento nessa frase. Aqui, Fernanda used to dance. Fernanda costumava dançar. E aí, em frases negativas, a estrutura se dá da mesma forma, tá certo? Só que em frases negativas, nós precisamos acrescentar o not, né? Então, aqui nós acrescentamos o did not, né? Como vocês já sabem, o did aí faz parte do simple past, que é passado. E aí, aqui nós temos o exemplo de antes. I did not use to run every day. Eu não costumava correr todos os dias. E em frases interrogativas, né? Vocês também já sabem a estrutura de frases interrogativas. Só que o used na forma interrogativa também tem a companhia de did, tá certo? Assim, a frase fica com a seguinte estrutura. Vai ficar did mais o sujeito, né? Em outros tempos verbais, geralmente vem para a frente do sujeito, mas aqui apenas o did vem para a frente do sujeito e o verbo vem após o sujeito e antes do verbo principal e após um complemento. E aí aqui nós temos um exemplo. Did you used to have a lot of friends when you were little? Você costumava ter muitos amigos quando era pequeno? Então, gente, basicamente o significado desse verbo, né, nós usamos para ações que nós costumávamos fazer, né, fazíamos antes, mas que hoje nós não fazemos mais. Então, o seu uso é basicamente isso, certo?